Olá, iniciamos mais um episódio do nosso podcast, agora da série Direto com o Autor, e hoje eu tenho a alegria de receber aqui o meu amigo, o professor Jefferson Souza Oliveira, que escreveu o livro Competitividade, Desenvolvimento do Transporte Aéreo, Regulação, Infraestrutura, Integração, Eficiência e Desafios do Setor Aéreo ao Desenvolvimento no Brasil. Um título gigantesco com uma pesquisa gigantesca, não é isso? Jefferson, obrigado por aceitar o convite e, assim, fico muito feliz porque o seu episódio foi o que gerou mais inscritos para o canal. Muito obrigado. Olá, pessoal que está nos assistindo, olá Cristiano. É sempre um prazer poder participar, né? E fico feliz em saber, mas em minha defesa já vou começar falando que o título foi a editora que escolheu. Tá? Então, originalmente era um pouco menor. Mas ele entrega, eu acho que tudo que você pesquisou, né? Sobre Sim. competitividade, regulação e transporte aéreo. A ideia aqui é justamente proporcionar um aperitivo do livro do professor Jefferson para que você adquira a obra, mas antes consiga ter uma ideia geral do que ele trata e também consiga fazer esse estudo casado, tanto com o livro físico, quanto também aqui por meio da discussão online direto com o professor. É um privilégio ter esse formato, né? Isso é muito bacana. Jefferson, do que trata o seu livro? Você estruturou ele em 3 capítulos. Você consegue dar uma visão geral? Uhum. Bem, esse livro, inicialmente ele foi minha tese de doutorado, né? Então, por conta da pesquisa, eu comecei a trabalhar um pouco a questão de regulação e aí eu acabei focando no setor de transportes propriamente, né? E aí, dentro desse contexto do sistema de transportes que nós temos, focar na parte do transporte aéreo em si. Então, num primeiro momento, eu vou abordar, num primeiro capítulo, a necessidade e a importância que se tem do transporte dentro do contexto globalizado e também dentro do contexto econômico para um Estado, falar um pouco sobre as questões do próprio mercado interno e o papel que ele desempenha para o fortalecimento do país e também a distribuição de riquezas, né? Sim. E, num segundo momento, abordar questões regulatórias e algumas dificuldades que o transporte tem passado no Brasil, especialmente na parte aérea. E aí, no segundo capítulo, já acabo focando bastante No nesse aéreo, cenário do transporte aéreo, muito embora no primeiro capítulo eu traga uma visão um pouco mais geral. Então, abordo um pouco dos outros modais também. E, por fim, no terceiro capítulo, eu trato da questão das dificuldades que o modal aeroviário ele tem no Brasil. Então, você tem um fator importante ali, que é a questão dos investimentos, por exemplo. Coincidiu de, na época que eu estava fazendo esse trabalho, o advento da pandemia. E justamente por conta da pandemia, também surgiu um novo tópico dentro desse capítulo em questão. você adequou meio à Adequei o pandemia. trabalho justamente para conseguir abordar esses dados, porque eram extremamente atuais, né? E foi um dos trabalhos que eu julgo bem interessantes dentro do tema, porque, claro, a pandemia gerou destaque para o setor, por conta das dificuldades que ocorreram até então, e uma série de pesquisas começaram a surgir. E sempre foi um pouco escasso, mas eu tive a oportunidade, durante o período de pandemia, de acompanhar os relatórios que eram divulgados pela ANAC. E fui fazendo uma linha mensal desses impactos que estavam sendo, da maneira que estava sendo divulgado. Então, esse trabalho ele tem uma visão um pouco aprofundada dentro de um dos vários capítulos, né, que vão tratar sobre essas dificuldades, no que toca especificamente sobre a pandemia e os impactos que gerou para o transporte aéreo. Eu realmente entendo que seja um trabalho, até então, bastante completo dentro daquele marco temporal que eu propus, né, a estudar, né? Então, claro que houve outros momentos, mas Sim. houve um recorte, digamos. Nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro capítulo, você trabalha a questão do desenvolvimento e infraestrutura de transportes. O que seria esse desenvolvimento e infraestrutura? E primeiro, se você puder até esclarecer para quem vai ter um contato com a sua obra, se existe um conceito de desenvolvimento. Eu sei que tem uma discussão disso, mas é só para ter uma visão geral, porque você fala de desenvolvimento e mercado interno. Uhum. Então, talvez esse conceito inicial seja interessante, Sim. porque para muitos é o primeiro contato com a ideia de mercado. Uhum. Bem, a gente tem aqui, claro, vários conceitos acadêmicos, né? O trabalho ele tem um viés mais acadêmico do que propriamente voltado para concurso ou outra Sim. seara, né? E na esfera acadêmica a gente tem, claro, divergência de posicionamentos doutrinários, né? Então tem alguns autores que vão divergir do que vem a ser de fato desenvolvimento ou meramente um crescimento, né? Então esses conceitos, para alguns, claro, eles vão ter uma conotação um pouco diferente, né? O próprio conceito, por exemplo, de infraestrutura, que tem ali suas divergências, embora tenha até certo grau, digamos assim, um ponto comum. Eu não sabia que até a infraestrutura tinha divergência. Tem bastante. Então, são alguns conceitos que eu acabo não comprando, digamos assim, essa discussão, essa briga, né, para falar, olha, o que é certo e o que é errado,
mas para fazer a pesquisa eu sempre faço um recorte. Olha, aqui nós vamos usar esse conceito, né? Então eu acabo delimitando nesse aspecto. Então a obra ela trata de tantos conceitos abertos, digamos assim, né? E a questão do desenvolvimento, ela é importante porque se nós analisarmos uma questão histórica, sempre foi buscado o desenvolvimento por qualquer estado, né? Sim. Então, especialmente estados em desenvolvimento ou estados não desenvolvidos. E a ideia do desenvolvimento, claro, partindo aí de uma outra análise também doutrinária, hoje tem quem defenda que está dividido, digamos, em uma perspectiva econômica, em uma perspectiva social e até mesmo numa perspectiva ambiental, né? Então, a obra em si ela vai voltar mais para as questões de ordem econômica propriamente, mas claro que isso também gera uma consequência social, né? Porque uma vez que você tenha esse capital sendo circulando no país, ele sendo devidamente dividido e empregado, Sim. claro, ele vai gerar um benefício para a sociedade de uma maneira mais completa, né? E justamente a questão do mercado, ela também é bem interessante, porque os conceitos e as ideias que envolvem o mercado, o fortalecimento do mercado, também elas divergem bastante, especialmente na questão econômica, porque embora seja uma obra que tem o seu viés em direito, e especialmente na questão de direito regulatório, muitos debates eles são também de ordem econômica. Então, por conta disso, eu acabei tomando por marco teórico o Celso Furtado, que foi bastante importante no desenvolvimento desse primeiro ponto, digamos assim, desse marco inicial do estudo, né? Porque a visão que ele traz é basicamente, em linhas muito gerais, claro, mas de fortalecimento do mercado interno. E aí, em algum grau também, a substituição das importações para que o Estado ele consiga gerar a própria demanda e se fortalecer. E aí, claro, executar algumas outras políticas e alguns outros fatores, E o né? mercado interno, ele está na Constituição, não é Está na isso? Constituição, artigo 219, né? Ah, Então, ele tem suas necessidades ali, a necessidade de promoção do desenvolvimento social, desenvolvimento tecnológico, né? Então, o mercado ele é uma ferramenta. Hoje, nós temos o mercado realmente como um meio de tanto promover o desenvolvimento quanto de gerar riqueza. Então, esse fator é importante. E qual que é a grande questão desse desenvolvimento e também do transporte e o sim. mercado, essa correlação? Seria até mesmo a própria ideia de globalização. Porque, claro, existem também várias divergências acadêmicas, né? De quando que eventualmente começou Sim. isso, tudo mais. Globalização econômica, não, sim. Totalmente, né? Então Vários são conceitos, vários né? conceitos, É, cada doutrinador vai seguir uma linha, né? sim. E é engraçado porque vários, acabam defendendo que o Stiglitz, por exemplo, que o transporte ele foi um dos fatores que realmente impulsionaram essa globalização de uma forma mais rápida, né? E justamente por conta dessa evolução do transporte, nós tivemos também um cenário de maior adensamento das relações econômicas e, por isso, claro, uma reestruturação, digamos assim, do próprio mercado, porque aí você tem uma maior presença das empresas multinacionais e transnacionais, estados dependendo de tratados internacionais com um viés econômico um pouco mais Sim. presente, né? Então, são uma série de efeitos, digamos, que acabaram decorrendo justamente desse desenvolvimento. E hoje, claro, num contexto econômico, já com o mundo globalizado, tem alguns autores que eu acabo trazendo na obra que eles vão defender que, basicamente, o mercado hoje, você não compete, basicamente, só com o concorrente do lado, né? Outra empresa do mesmo setor, outro player. Sim. Mas você compete com o próprio sistema logístico. Então, a empresa, muitas vezes, ela vai ter um destaque de mercado a partir do que ela consegue executar. Então, hoje, os debates a respeito do transporte multimodal acaba sendo muito importante, porque num primeiro momento, a gente pode imaginar, vou usar apenas o modal rodoviário. Ok, mas se eu for fazer uma importação, preciso usar, por exemplo, ferrovias, o modal aquaviário. Então, temos um cenário hoje, eu acredito que muitos conheçam, claro, é, muitas compras sendo realizadas advindas de outros países, às vezes países Sim. asiáticos, né? Ou até E para comprar lá e terminar o processo aqui, sim, né? Uma também. parte, né? Bastante, isso acontece bastante também. E como que eu faço para manter o meu produto barato? Porque a gente sabe que o Estado, os Estados, na verdade, e aqui eu digo o Estado enquanto país, né, não propriamente Estado, unidade federativa, basicamente eles têm a sua necessidade de proteger o respectivo mercado interno. Então você vai ter tributações relativas, no caso do Brasil, por exemplo, imposto de importação e tantos outros tributos que incidem sobre a importação, uma forma de você manter o mercado interno seguro, né, gerar empregos, rendas, enfim. E, claro, todos os países acabam adotando essas linhas, né? Você fez essa relação, então, da importância da infraestrutura e do transporte para o desenvolvimento do país. Para o desenvolvimento do país. Primeiramente, num contexto de desenvolvimento do mercado interno, né? Então, o mercado ele vai acabar
compondo, digamos assim, algo maior, né? Então, o mercado ele sendo esse instrumento, o sistema de transportes, ele, enquanto infraestrutura, é literalmente a base. Claro, não é o único fator de infraestrutura, a gente vai ter uma série de outros eventos, mas por conta do trabalho da delimitação acaba sendo o transporte propriamente. Com esse meio de transporte mais integrado, e aí esse tema integração, ele é um tema que eu trato bastante no trabalho, essa questão da integração em si, ela vai acabar auxiliando o próprio desenvolvimento do mercado interno, A integração dos modais. dos modais, justamente. E o planejamento também na efetivação e na construção desses modais, né? E não só apenas nesse ponto, mas também alguns outros que eu acabo trazendo. E uma vez que o mercado ele acabe sendo um pouco mais forte, ou até mais eficiente, digamos assim, eu consigo ter o país, de fato, nas operações de importação e exportação, tendo maior relevância, né? Porque a gente tem alguns cenários no Brasil, por exemplo, alguns dados que eu trago no livro também, que se comparado a países do mesmo porte que o Brasil, a gente está muito atrás, né? Então, são alguns dados econômicos internacionais e eu até critico um pouco no trabalho algumas comparações que eu vejo acadêmicas, comparando, às vezes, Brasil com países relativamente, assim, significativamente muito menores, né? Sim, Então, Brasil e Portugal, ok, mas como é que eu vou fazer a gestão de um país continental, quase, né? sim. Com um país que é relativamente menor, né? Até a dificuldade do transporte mesmo, né? Sim, Escoamento de justamente. grãos. Justamente. Então, eu acabo fazendo esse paralelo com países basicamente do mesmo porte, né? Como que eles tiveram os seus modais construídos, as razões e como que foi a questão brasileira. Então, o fator histórico para nós no país, ele foi muito importante, porque uma observação que eu faço também é que, pelo que eu percebo, historicamente, nosso país, ele teve os modais construídos para atender necessidades específicas. Então, por exemplo, a questão das ferrovias, historicamente, a gente tem a questão do transporte do café para fins de Sim. exportação. Então, um dos debates é o que levou alguns modais, por exemplo, a serem, digamos assim, sucateados, Ou abandonados, esquecido, sim. esquecidos, né? Ferrovias, por As exemplo. ferrovias, por exemplo. E qual foi esses fatores? Então, assim, alguns autores vão adotar um posicionamento ou outro posicionamento, claro. Eu acredito que todos esses argumentos são válidos e talvez até complementares, né? Mas eu pude extrair que basicamente foi a falta de demanda, né? Então, isso foi importante para acabar, digamos assim, sucateando esses modais, porque em um primeiro momento havia uma demanda, num segundo momento, quando já não era mais interessante, o mercado já não estava dando aquele lucro esperado para fins de manutenção do modal, ele acabou sendo substituído. Então, a gente tem, claro, severas críticas por vários motivos, até mesmo por conta da prevalência do que nós temos hoje no Brasil do modal rodoviário. Sim. E E a dependência disso também, né? dependência completa, né? Então, dentro de um contexto de eficiência, talvez o transporte rodoviário não seja a melhor das opções. Não quer dizer, de modo algum, que tenha que ser substituído também, Sim. mas ele tem que ser feito, como os demais, de uma forma integrada. Até porque tem a preocupação com o pleno emprego. Né? Sim, Não adianta. sim, claro. O desenvolvimento tem que ter um limite que consiga manter, né, de É. fato, a sociedade bem, né? E então esse fator do transporte, ele acaba estando integrado com outros elementos, né? E aí questões de interesse público, questões também de interesse particulares, por quê? Embora no primeiro momento o transporte e a infraestrutura ela seja de interesse público e a gente costuma associar, isso é problema da prefeitura, do estado, da União, Sim. mas isso acaba beneficiando também ou prejudicando, conforme o contexto, a própria iniciativa privada. Então, essa preocupação tanto com o poder público como com a iniciativa privada, ela acaba sendo importante também no contexto do estudo, né? Então, eu não quis traçar a ponto de falar, olha, isso aqui é uma responsabilidade só de um ou só do outro. Dentro de um contexto que nós temos a necessidade de ter uma atuação pública e privada, por exemplo, hoje se tem a questão do financiamento, que se buscam Sim. alternativas, então se tem de forma bastante presente que, por exemplo, as PPPs elas acabam sendo uma alternativa para esses custeios de obras, né? Então, eu percebo que é, de fato, uma atuação tanto pública quanto privada, e não apenas na efetivação da infraestrutura, das construções, reformas, enfim, mas também até mesmo por conta da questão do planejamento, porque uma vez que a gente tem o Estado, ele sendo detentor desse dever, digamos assim, de planejar e planejar a longo prazo, e aí traço outra crítica aqui que está no livro também, que é a necessidade de nós termos um plano de Estado e não propriamente um plano de governo para o desenvolvimento do país,
Dentro dessa necessidade que se tem para a União, por exemplo, formular essas políticas, a gente tem também o interesse econômico, porque o mercado ele é uma vertente que é muito presente. Se nós olharmos, por exemplo, a questão do artigo 170 da Constituição, ele vai trazer os princípios da ordem econômica e, uma vez atendidos esses critérios, claro, se busca, de uma forma ou de outra, promover o desenvolvimento nacional nos termos também constitucionais. Ontem mesmo eu entrei no PPA 2024-2027 e eu não me recordo de ver nos eixos lá do plano plurianual a questão do transporte. Então, É sempre esquecido. isso é uma crítica. Pode ser que passei rápido, mas não me recordo. Mas justamente, porque, assim, não é minha essa palavra, né? Mas eu sempre trago para os debates porque é uma verdade que o transporte ele tende a ser algo esquecido e a gente só lembra da necessidade do transporte quando ele impacta a nossa vida. Então, greve dos caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros, ou então quando surgem muitas obras em grandes centros que as pessoas começam a buscar novas rotas para conseguir chegar ao seu trabalho, né? O pessoal critica muito, mas eu gasto 1h30 para ir para o serviço, né? Então, num contexto geral, não se vê muito essa necessidade da infraestrutura. Agora, quando isso começa a dar problema, aí você falou, peraí, existe aqui um problema. Tanto que o transporte urbano, ele é candidato em todas as eleições. Sempre. Você sempre vê ele na pauta lá, Sempre. a discussão do transporte urbano. Exatamente. E é engraçado porque o transporte urbano, embora nessa obra eu acabe trabalhando do transporte mais de longa distância. Sim, para infra. Para infra mesmo, mas a questão do transporte urbano em si, ele é também bastante presente, ou seja, o contexto, por ser um sistema, ele vai de ponta a ponta, ou seja, eu tenho que pensar desde o ambiente urbano até o cenário de portos, por exemplo. Então, também temos uma série de problemas dentro do transporte urbano, porque não é incomum em grandes centros, por exemplo, congestionamentos com um monte de caminhão entrando ou saindo das cidades, horários específicos para que eles trafeguem algumas rotas também, né? Então, são problemas que você percebe em um ambiente urbano. Então, a gente tem, por exemplo, São Paulo rodízio, né? E por que nós temos o rodízio? Por conta justamente dessa dificuldade que se tem com o transporte em si, né, em âmbito urbano. Até para a questão do turismo, né? O pessoal reclama aquela questão dos aeroportos, de ter um metrô, um trem que leve, né? Tá tudo muito relacionado. Sim, perfeitamente, porque o transporte, aí volta justamente onde que impacta, né? O turismo com certeza é uma dessas vertentes, né? Porque, claro, a pessoa sai de férias, quer aproveitar e de repente percebe que o aeroporto ele está bastante longe, por exemplo, do local que a pessoa deseja ir, da cidade muitas vezes. Então, não é incomum, por exemplo, em São Paulo algumas críticas nesse sentido, Argentina também, né? E alguns outros tantos países. E por conta desses fatores, percebo que cada vez mais o transporte ele tem ganhado sim um destaque dentro do contexto do planejamento em diferentes países, não só no Brasil, mas é um problema que eu diria que ele é importante, mas não é tão notório, claro. A gente sabe que existem momentos e momentos, mas, por exemplo, a questão da saúde, claro, ela sempre está bastante presente, a educação também sempre bastante presente. Não quer dizer, né, que o transporte ele seja ou não equiparável nesse aspecto, né, porque eu diria que a saúde, claro, sempre em primeiro lugar, mas o transporte também, dentro do contexto de infraestrutura, ele é importante, né? E porque se eu não tenho uma infraestrutura decente, como que eu consigo, às vezes, chegar até um hospital ou até outro local, até uma escola, né, como acontece em muitas localidades em diferentes países, inclusive no Brasil, né? Pegar a região do Amazonas, por exemplo, que levam vacina por meio de barco, né? Não tem outra opção. Justamente. E aí, também isso ressalta uma questão muito importante, que é a necessidade multimodal do Brasil. Porque, claro, rodovia é importante, a gente tem a infraestrutura, então a gente não pode desprezar isso, mas, eventualmente, por exemplo, região do Amazonas mesmo, né? A necessidade de ter aviação, a necessidade de ter barcos trafegando pela transporte localidade. Aquaviário. Né? Aquaviário, justamente. Então, não dá para falar, olha, vamos traçar rodovias ali, vamos criar pontes, né? Sim. Existem limitações orçamentárias e entre outras, né? Então, essa questão do aspecto de planejamento e de efetivação e implementação dos modais, ele é bem presente. Então, num primeiro momento, no capítulo 1 da obra, eu faço essa correlação, né? A necessidade do mercado e o transporte, o desenvolvimento como reflexo desse fortalecimento do mercado, e trago esse panorama também a respeito dos modais, né? Também a necessidade que se tem e também da interdependência entre eles. No segundo capítulo, você traz uma outra questão aqui também, e aí é importante para quem vai comprar o seu livro, para se aprofundar,
para de repente você já dar um aperitivo de alguns conceitos. Você Uhum, trata aqui da regulação, né, do modal aeroviário brasileiro, uhum, e aqui a reforma administrativa e a importância da atividade regulatória. E é importante aqui talvez trazer o conceito do que seria essa atividade regulatória, para uhum. as pessoas compreenderem o que é regulação. Ah, perfeito. Bem, E aí também complementando depois, regulação do transporte aéreo, né? sim, perfeito. Bem, essa questão da regulação, esse capítulo 2, eu começo trabalhando de modo geral o posicionamento que o Brasil teve na questão regulatória, né, antes de explicar exatamente o que seria, e dali acabo focando propriamente na questão do transporte aéreo. Bem, as discussões que envolvem regulação, usualmente elas acabam indo para um viés ideológico. E isso acaba sendo um pouco ruim também, porque a gente acaba substituindo muitas vezes o que seria útil para o Estado, o que O seria racional. necessário, o racional, por uma questão emocional, né? E aí, claro, isso se torna muito problemático, né? Mas a gente tem basicamente uma evolução do que tínhamos de posicionamento do Estado, claro, dentro do contexto das suas respectivas épocas. Então, se debate quando que foi propriamente o pico de desenvolvimento do país em termos econômicos, e aí tem a quem atribua a década de 30, 40, enfim, e nos anos posteriores, nas décadas posteriores, o surgimento de uma série de empresas públicas e atividades sendo prestadas diretamente pelo Estado. Porque se acreditava até então que o Estado ele era o grande responsável por promover esse desenvolvimento, não se acreditava tanto na iniciativa privada. E, claro, com o passar do tempo, com o andar das coisas, dos debates a nível internacional, isso acabou chegando no Brasil, tanto que na década de 90 foi onde teve, digamos assim, o auge dessa mudança de postura por parte do poder público, onde o Estado ele deixa de ser um Estado prestador e se torna um Estado regulador. E aí é o ponto, o que vem a ser essa regulação de fato? Sim, Né? Essa regulação, basicamente, aí tem quem atribua como uma função de Estado e tem autores também que vão atribuir não como uma função de Estado, mas com algo agregado a alguma função de fato, mas é o Estado, ele usando das suas ferramentas públicas, basicamente, a fim de ordenar as atividades econômicas. Então, ele vai ordenar isso de uma forma que, claro, a iniciativa privada ela possa exercer esses atos, digamos assim, comerciais da forma que deva ser, de fato, exercida, sem que incorra em abusos. E essa regulação ela tem que beneficiar o Estado. Porque se a gente tem necessariamente o mercado ele sendo uma ferramenta de desenvolvimento, eu não posso usar o mercado, por exemplo, sem regras. Né? Porque até mesmo o próprio Adam Smith trazia um mínimo sim, de coordenação ali entre as coisas, né? sim. Até Porque pelada tem regra. exato, totalmente, né? Então eu não posso ter um mercado sem regras, totalmente desregulamentado, né? E aí por conta desse fator, digamos assim, são regras mínimas de boa convivência Sim. que o Estado impõe para a iniciativa privada. Eu falo, olha, vocês podem desenvolver a atividade econômica de vocês, né? Desde que não viole Podem a lei, competir tranquilamente. podem, tranquilamente, né? Inclusive, a regulação, ela é uma das formas de você manter essa competitividade, né? Porque evitar cenários que são predatórios, cenários de captura Sim. desse poder, né? Regulatório também, Eliminar concorrente eliminar a também. concorrente, né? Porque isso acabaria prejudicando, né, o próprio comércio, a própria sociedade, de modo geral, o próprio Estado. Então, são regras básicas. E eu costumo falar que o maior exemplo no Brasil dessa regulação vai ser, basicamente, o artigo 170, novamente, da Constituição, Sim. porque ele concilia uma série de fatores, né? Então, você é livre, você tem a livre iniciativa, você tem a livre concorrência, mas você tem que proteger o meio ambiente, você tem que respeitar os direitos dos consumidores, entre alguns outros vários princípios, né? Salvar o mercado do próprio mercado. Exato, exatamente, salvar o mercado, o próprio mercado. E aí, por exemplo, é a questão da proteção das micro e pequenas empresas, Sim. né, que são as grandes geradoras aí de empregos, né, dentro do contexto nacional. Então, a regulação ela tem esse viés, né? Então, você tem uma regulação que ela vai ser o Estado impondo alguns limites mínimos, né? Conforme as políticas de Estado, enfim, conforme o momento. E aí cada setor vai ter a sua regulação. Cada setor tem sua regulamentação. Porque quando houve basicamente o afastamento dessa atividade própria do Estado enquanto prestador, começou a se discutir privatizações, entre Pegar outras o contexto formas. das telefonias, por exemplo. Sim, também. Então a gente tem hoje uma série de agências reguladoras, né, que vão, de fato, fiscalizar e normatizar esses setores específicos, né, cada um, claro, com seus respectivos setores, porque são setores importantes, tidos por importantes. E aí um dos grandes exemplos, inclusive, que eu trago no trabalho é a própria ANAC, né, porque a questão do transporte aéreo, ele tem sua importância no contexto econômico, no contexto militar, e não dá para ser desprezado, ainda mais hoje em dia com a globalização. Né? Então, imagina, por exemplo, durante a pandemia, o transporte das vacinas, o transporte dos respiradores. Né? Então,
o transporte aéreo ele é muito importante dentro desse contexto de globalização. Claro que os demais também são, mas essa função regulatória, ela justamente cria esses termos e essas necessidades de maneira que elas possam ser supridas, né? Então, durante a pandemia, por exemplo, no setor aéreo, houve também a necessidade de firmar que o transporte ele fosse mantido, o transporte aeroviário, por exemplo, né? Então, todos os dias era necessário que, mesmo assim, tivessem voos ocorrendo entre as capitais. Isso é uma imposição da ANAC. Sim, foi, digamos assim, uma exceção àquelas regras de você é livre para fazer o que quiser, mas espera aí que eu estou Sim. precisando. Então, eu Estado, por uma questão de bem social, preciso da cooperação da iniciativa privada, digamos assim, né? E isso foi bastante importante, né? Porque você consegue manter o país integrado sem que se criem, digamos assim, ilhas econômicas, né? Você não isola uma Sim. cidade dentro de uma necessidade, como foi, por exemplo, durante o período de pandemia. Então, a questão da regulação, por vezes, ela é necessária por questões econômicas, por questões sociais, mas eu percebo que esse fator de ser adotado um critério pautado na razão, ele acaba sendo tão importante quanto, às vezes, se discutir ideologia na hora de fazer um planejamento público, né? E aí eu penso que isso pode acabar atrapalhando um pouco. Mas, claro que a gente tem que olhar cenários e cenários, porque a economia ela é dinâmica, né? Então, eu não posso adotar um critério e falar, olha, será sempre assim, né? Juridicamente, isso é inviável. Sim. Então, uma coisa que eu achei bem interessante foi o setor aéreo, ele passou por rodadas de concessões, por diferentes rodadas, e isso permitiu ganhar experiência, né? Ganhar experiência em como usar, como ceder, na verdade, para a iniciativa privada esses aeroportos, como que isso pode aumentar a eficiência deles também, né? E a gente percebeu nos últimos anos, pelo menos quem acabou viajando, uma mudança na própria estrutura aeroportuária, que antigamente ela era realmente um hub para você pegar seu avião e era isso. Hoje em Sim. dia você anda no aeroporto, parece que está andando dentro do shopping, né? É isso mesmo. É, A começar pelo preço do café e do pão de queijo. É. realmente é um pouco traumático. É. Mas isso também é reflexo dessa mudança, né? Porque eu tenho a necessidade de ter uma eficiência maior, de ter outros serviços, né? Então, claro, são N debates, né? Você vai ter uma série de, digamos assim, pequenos mundos ali dentro que são todos interligados, mas isso também promove o desenvolvimento. Então, você tinha uma mudança, por exemplo, no setor aéreo, que houve um momento que a Infraero, basicamente, ela administrava todos os aeroportos. Isso foi reduzindo conforme as concessões foram acontecendo também. E essas mudanças foram ocorrendo. E era bem engraçado porque algumas críticas doutrinárias também, elas falavam o seguinte, olha, se a Infraero ela controla todos os aeroportos, se eventualmente ela fizesse alguma coisa errada, a ANAC ia ter que punir ela eventualmente. Mas como é que eu faço para punir a única entidade que administra todos os aeroportos? Vou suspender a atividade dela? Não consigo. Né? Então vai Uhum. ficar sem aeroporto? Não dá. Então por isso acaba tendo um controle maior essa questão da privatização. Percebo que a eficiência também aumenta. Então, num contexto geral, eu particularmente enquanto autor acho que foi bastante viável, foi bastante útil e teve de fato melhorias significativas em muitos aeroportos. E enquanto usuário também, Com nós certeza. tivemos uma melhoria significativa. Não dá Sim, para é, não reconhecer isso, né? melhorou bastante. Claro, a gente tem aquelas críticas, né, de falar, tá caro, por exemplo, o café. Sim, Talvez alguns questionem, mas antigamente o voo sim. servia alimentos, né, Mas aí é muitos. livre mercado, né? Tem um Exato, custo também do combustível, né? exato. Então a gente Minha tem. crítica do café é a crítica de boteco, né? Mas eu sei que é livre mercado e tá tudo Sim, certo. é que eu percebo também que foi uma questão por opção a partir de serviço, oferecimento de algum Sim. serviço, né? Custo Porque do aluguel também que eles têm custo ali. também, mas, por exemplo, um ponto que se observa, por que às vezes pagar tão caro em uma rota relativamente curta? Então, às vezes, o usuário ele fala, olha, eu só quero chegar, Sim, né? Então, Rio-São Paulo, por Rio-São exemplo. Paulo, fazer a ponte aérea, não preciso de um mega serviço, não preciso de um caviar no meu voo, só quero Nem chegar. dá tempo, Nem dá Rio-São tempo, Paulo. exato. É. Então, por conta disso, claro, é uma opção empresarial das empresas, né, de transporte aéreo, dos operadores, mas claro que para atender os diferentes gostos, né? Então, Movimento semelhante que aconteceu com o setor hoteleiro, que tinha café da manhã incluso, depois retiraram para uhum, tentar. Quem não quer tomar café não precisa pagar esse preço, né? sim, Tá tudo certo. super justo. E eu acho válido, né? Porque você oferece serviços para diferentes públicos, né? Ninguém perde com isso. E claro que cada um dentro das suas condições, né, pode acabar optando por um serviço ou outro. Então acho que é uma estratégia bem, bem interessante Quer também. escolher o assento, Sim, paga, né? Pelo exatamente. menos eu defendo isso, Sim, claro, com né? certeza, com certeza. Porque tem o custo da aeronave ali para sair, né? Sim,
Com certeza. O serviço como um todo, né? E também, digamos assim, as benesses que se busca, né? E é interessante porque o próprio desenvolvimento do mercado, ele gera a necessidade de alteração do próprio sistema. Então, nós tínhamos, por exemplo, grandes voos com classes executivas, eventualmente a Premium Economy surge, Uhum. né, para ser um intermediário, digamos, entre a executiva e a econômica, né? Então, são demandas que elas vão surgindo, né? E, claro, sempre tem público para diferentes tipos de serviço, né? Então, por conta desses fatores, é sempre muito bem-vindo, né? Experimentar, conhecer e, claro, à medida do que for dando certo ou não, vai sendo mantido no mercado ou, eventualmente, até mesmo superado. Eu diria que é a ordem natural das questões econômicas, né? E todas as companhias elas estão submetidas a essas regras da ANAC, é isso? Para Sim, quem vai ter contato. exatamente. Então, a ANAC ela faz o controle, pelo menos em questões, digamos assim, mais essenciais, né, de manter a ordem no país. Porque, claro, a gente tem diferentes órgãos que fazem essa função em diferentes países, mas cada um com os seus respectivos interesses. Então, os Estados Unidos funcionam de uma maneira, a Europa de uma outra maneira, e o Brasil ele segue uma linha que eu entendo que está sendo modificada ao longo dos anos e que ela basicamente controla todas essas questões. Então, um dos pontos que eu trago na obra também, que gerou uma alteração quanto à forma de como as empresas operavam, ou pelo menos adentravam ao mercado aéreo, seria, por exemplo, a presença da ITA, né? Porque ela surgiu de repente, Uhum. uma empresa que já tinha um histórico enquanto grupo de uma série de dívidas, e de repente sai do mercado e deixa também muitos consumidores na mão. Que E, é Itapemirim? exato. Então, quando Nossa, é verdade. As pessoas já esqueceram do já que esqueceram, aconteceu. exato. E na época, até então, as regras que a gente tinha permitia que ela entrasse, tanto é que ela entrou no mercado, mas depois de tudo ocorrido, alterações foram feitas, né? Então, essas alterações tornaram um pouco mais burocrático, e assim, não no sentido ruim da palavra, mas para trazer uma segurança de fato para a pessoa dos usuários, né? Para as pessoas dos usuários, Sim. justamente para evitar que outras empresas, em situações semelhantes ou até mesmo mais complicadas, acabem prejudicando o mercado como um todo. Porque, da mesma maneira que eu quero sim a presença desses players no mercado, também preciso proteger os consumidores. Afinal, são eles que fazem a roda girar. Né? Sim. Então, por conta disso, regras elas vêm sendo alteradas e a agência, enquanto entidade reguladora, e não só no setor aéreo, mas em todos, elas precisam estar atentas a isso. E nesse ponto é interessante porque regular não é simplesmente, acordei hoje de manhã, acho que a regra vai ser essa. Não, jamais. Existe um debate, Existe um debate, é tomado de forma colegiada essas decisões. Então, eu abordo também no trabalho a questão da análise de impacto regulatório, que, claro, está na legislação, como uma forma de você tentar antever, a partir de estudos, os impactos que isso vai causar no cenário econômico. Hoje já se discute a questão, em alguns setores, do sandbox regulatório. Existem estudos também que são utilizados para você acompanhar os impactos de fato gerados pela regulação a posteriori. Ou seja, antes de regular, eu Antes, tenho que fazer uma análise de tem, fato do que tem. vai impactar. Acho que para quem ainda não teve um contato, seria isso, essa análise, Sim, né? exato. Vai ter que fazer uma análise antes, né? E aí tem que abrir para o público em geral também, por via das consultas e audiências públicas, de forma que a sociedade ela pode acabar participando, tirando eventualmente algumas dúvidas. Se discute também até onde que, de fato, acaba sendo pertinente para muitas pessoas, porque às vezes vem questionamentos que são muito genéricos, há respostas em bloco. Então, são algumas críticas doutrinárias a respeito disso. Mas o fato de se ter essa comunicação já tenta tornar um pouco mais a questão da administração pública dialógica, né? Então você tem a sociedade participando, tentando entender, claro, no contexto das pessoas que têm esse interesse em tentar entender, obviamente, e a agência ela tentando firmar essa comunicação diretamente com a sociedade. E não fica difícil acompanhar toda essa regulação da ANAC? Olha, Acompanhar a atualização, eu digo. eu diria que depende muito, tá? Porque quanto menos você quer estudar, digamos assim, e eu digo estudar não no sentido ruim, mas assim, quantas coisas você vai acompanhar, porque às vezes você se especializa em uma coisa só. Sim, Então, quando você está especializado em uma coisa apenas, é mais fácil, porque é menos material que você vai ter que estudar, sim. uma vez que você já está imerso nisso, né? Então, as atualizações são menores. Agora, a partir do momento que você quer ter uma visão macro, aí vai vir de tudo, regulação para voar com drone, com aeroportos, enfim. Então, acaba dando muito trabalho realmente acompanhar tudo isso. Então, acho que fazer um recorte até mesmo no próprio estudo, né, nos nossos acompanhamentos, seria importante, né? Então, nesse caso da obra em si, eu acabei focando propriamente no transporte, mas, claro, os informativos da ANAC vinham com
questões que envolviam pilotos, questões que envolviam os próprios drones, né? Termos em inglês, talvez. Termos também. Então, assim, são temas variados, né? Claro que todos eles também de interesse do setor aéreo, mas fazer esse recorte enquanto profissional e enquanto estudioso também, eu acho que seria importante. Então, quando eu digo assim, quanto menos coisas você estudar, no sentido de realmente afunilar a ponto de falar, olha, minha especialização, minha especialidade será nisso, né? Então, E só isso já é um mundo já é um mundo à parte, gigantesco. completamente. Né? Então, No terceiro capítulo aqui, você aborda a questão dos desafios para o desenvolvimento do setor aéreo brasileiro, indo de planejamento, desregulação e a ordem econômica nacional. Talvez seja interessante sim. trabalhar aqui o que você entende como desregulação no livro, porque acho que quem tem um primeiro contato pode pensar, opa, você está falando de regulação e agora desregulação? O que seria isso? Bem, críticas existem no sentido de falar, olha, o mercado ele seria mais feliz, digamos assim, os players seriam mais felizes se o Estado não intervisse tanto nas questões econômicas. Se eles estivessem mais soltinhos. Mais soltos, né? E aqui, claro, a questão da intervenção, até o termo intervenção, ele tem bastante debate acadêmico, né? Não vou entrar no mérito, mas o fato tem quem defenda que o Estado ele tinha que se abster de participar desse controle, digamos assim, ou seja, deixar os players realmente mais livres. Deixa a galera ser feliz, totalmente. Tá. Né? E eu percebo que isso não é o ideal. Né? A gente teve alguns problemas históricos em diferentes países, Estados Unidos mesmo passou por alguns problemas que chegou a um ponto que pelo menos uma regulação mínima em algumas questões foi necessária ser criada. Então, talvez tirar o Estado dessa jogada vai gerar um cenário de selvageria econômica. Estados Unidos teve um exemplo no setor de energia, acho que foi o caso da Enron, não foi? Que aí falaram, opa, agora eu preciso voltar. Mercado imobiliário. Exato. Né? No setor aéreo foi até curioso, porque nos Estados Unidos tem um caso que eu trago no livro, que a gente tem a questão dos slots, ou seja, aquele momento que o avião ele pode parar no aeroporto e ele fica ali um tempo, ele tem que decolar. O tempo dele é o slot. É o slot. Né? Então você tem a questão de espaço e de tempo. E nos Estados Unidos houve algum momento ali, alguns aeroportos, que eles não tinham esse controle. Então, no primeiro momento, a aeronave poderia parar e ficava. Então, algumas companhias começaram a abusar desse direito e atrasavam um pouco a saída do seu voo. Porque o próximo voo do concorrente, que teria que pousar, já não poderia ou não poderia usar o espaço, porque tinha um avião parado ali ocupando aquele espaço. Então, era uma forma de você usar o seu mercado, a sua empresa, para atrapalhar a operação do coleguinha. Sim. Então, isso é ruim para o mercado e péssimo para os usuários. Imagina só, você querendo pegar um voo, tem um compromisso, precisa sair logo e, por algum capricho de alguma outra companhia, por exemplo, você está lá fadado a esperar 2, 3, 4, 5 horas por conta disso. E aí eles alteraram a regra, é isso? Em alguns aeroportos, sim. Em alguns aeroportos, sim. A maioria não. Pelo menos até onde foi feito o marco temporal do livro. Alguns mais importantes, né, os que tinham uma dinâmica um pouco maior de operações, eles tiveram sim uma regulação mínima, agora outros menores não. Então aqui você não está defendendo a desregulação, você está trazendo a discussão, é isso? Exato. Tá. E defendendo, na verdade, que eu não acredito que seja o caminho. Tá? A gente, claro, vai ter em algum grau esse afastamento do Estado, né? Porque é necessário que os próprios players eles exerçam a atividade deles da melhor maneira, então isso é reconhecido de fato. Dá para inovar também. Dá para inovar, com certeza tem que ter esse espaço, mas também não dá para tirar 100% o Estado nessas normas mínimas. Né? Então, ter esse controle, ele é essencial. Uma questão que eu trago até de exemplo seria muitos casos bem recorrentes até no dia a dia que voos atrasam. Aí a gente sabe, claro, as companhias elas têm algumas responsabilidades, fornecimento de alimentos, conforme o caso de estadia em algum hotel, mas imagina se não existissem essas normas. Poderia deixar o consumidor, lá o usuário do sistema, 24 horas jogado no saguão do aeroporto, né? Então, sim, como já aconteceu. Já aconteceu no passado, né? Então, é justamente para atribuir essas condições mínimas que se incentiva, né? Que de fato tenha a participação do Estado. E aí, novamente, cair naquela questão de racionalidade, não propriamente do interesse de alguns grupos, né? Falar, olha, a questão ideológica aqui e ali, né? Então, esse fator da desregulação do transporte aéreo, ele tem essa característica. Vários doutrinadores vão falar justamente que tem que abster o Estado, né? Não acredito que esse seja o melhor caminho, claro. Cada momento ele vai demandar um sopesamento diferente, né, dessa participação do Estado conforme a necessidade. Então, por exemplo, durante a época de crise, que foi a pandemia, no caso do Brasil... O Estado fica mais forte. Tem que ficar mais forte, né? Porque senão, imagina o cenário, as empresas teriam quebrado, né? E como ficaria no pós-pandemia
o cenário aéreo nacional. Eu me recordo que durante a pandemia as próprias empresas foram buscar o Estado. Sim, sim, justamente, porque as dívidas acumuladas foram imensas. Até 2019, nós tínhamos um cenário de crescimento do transporte aéreo no Sim, mundo, basicamente, né? E quando veio a pandemia, as empresas acumularam dívidas históricas, né? Então teve, no contexto mundial, especialmente na Europa, estados, eles realmente intervindo nas companhias, falando, olha, vou te ajudar economicamente, vou te auxiliar, porque realmente existia essa noção de falar, olha, determinada companhia ela representa aqui o interesse do Estado, né? Porque é um setor, queira ou não queira, estratégico para sim. qualquer país. Por isso que alguns países têm isso como estatal, né? Sim, Não também. sei o conceito jurídico de estatal, mas pertence ao Estado, né? Sim, Porque eles precisam. sim, justamente. E no Brasil, claro, a gente adotou uma política um pouco diferente, né? Até mesmo por conta da quantidade de empresas que a gente tem, Sim, que no contexto mundial é pouco até, mas foi necessário também adotar algumas medidas. Cenários também de participação do Estado foram vistos na própria questão das concessões, porque eh, se tinha uma perspectiva de lucro, e esse lucro, claro, repasse para o Estado, né, em algum grau, conforme os contratos de concessão, mas com a pandemia, os aeroportos fechados, basicamente, e não tendo fluxo, né, de usuários do sistema, como que eu consigo arrecadar e, por consequência, como que eu consigo pagar, né, esses gastos contratuais, né, fazer é. esses investimentos? Eu lembro da frase do Paganella, que é como se tornar um milionário. Seja um bilionário e invista numa companhia aérea que em 5 meses você se torna um milionário. Exato. Então, realmente é um setor que é bem Difícil? delicado, é difícil, completamente difícil, porque os custos são muito altos, né? E justamente nesse momento a gente teve no Brasil o uso do Instituto da Relicitação de uma forma bem presente. Então, muitos aeroportos acabaram passando por essas tentativas de reequilíbrio com a ANAC em relação a esses contratos que foram firmados de concessão, e alguns realmente viraram relicitações, né? Então, isso foi um momento bastante crítico para o Brasil. O que Então, seria essa relicitação? seria basicamente você usar, primeiro, a licitação, né, o procedimento, concessão, tudo certinho conforme já conhecemos, né? E aí, se por um acaso houver uma necessidade, tal como foi o caso da pandemia, a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e aí a entidade que ela consegue ter essa concessão, essa entidade privada, ela pode firmar um acordo com o Estado e falar, olha, eu vou devolver o aeroporto, por exemplo, né, e não consigo manter, não tenho interesse, e aí, claro, o Estado ele acaba promovendo uma nova licitação justamente para que atribua um outro player para dali ele conseguir executar o serviço público. Então, é um instrumento interessante, né, eu diria que seria uma válvula de escape, Sim, mas que também a doutrina acaba criticando como uma aberração jurídica por conta da falta de planejamento no primeiro momento. Porque o tema que eu acabo abordando de forma presente também na questão do livro é o planejamento do Estado, né? E aí a União, a necessidade que ela tem sim. de formar esse plano de Estado, não propriamente um plano de governo, mas de uma forma integrada, não só para os modais de transporte, mas para o sistema como um todo, né? O sistema de infraestrutura, o sistema econômico brasileiro, porque a gente sabe que cada modal, claro, ele precisa ter uma regulação específica por conta das suas nuances, mas também em algum grau também tem que ser integrado. E justamente por conta dessa integração, Faz sentido. acaba. Eu preciso ter alguém vendo todo. Exato, exato. Então, isso é importante para o contexto do desenvolvimento, né? E o sistema, os modais, digamos assim, eles são interligados, né? E aí, dentro de um contexto econômico, a gente volta, né, a bater naquela questão de o mercado ele precisa ser forte para gerar demanda, gerar eficiência, e acabar trazendo riqueza para o país, Sim. né? Então, é um ciclo, Tributação, receita do tributação, Estado. exato. Então, é um ciclo que ele acaba se fechando, né? Você não consegue trabalhar de uma ponta a outra, ou seja, você realmente tem um sistema que ele começa de um lado e vai voltar para aquele ponto inicial, né? E o transporte em si ele tem essa característica. Então, o planejamento ele é um fator que também está como uma das dificuldades no contexto do livro, porque o que eu percebo claro, o Brasil ele tem planos, sim, para os modais, né? Cada um, conforme os momentos, já tentaram fazer planos de aviação regional, entre Sim. vários outros, né? Planos para a exploração do modal aquaviário, historicamente teve É. vários, Tem hidrovias, né? A rumo hidrovias, nas ferrovias, ferrovias, enfim. exato. Então, assim, políticas existem, né? Mas a minha crítica no trabalho é justamente pelo fato de terem várias políticas. Foram políticas que, ao longo de alguns anos, elas foram se sobrepondo, foram sendo modificadas conforme governos foram sendo alterados. Sim. Então, embora a gente tenha, claro, perspectivas de planos aí até 2035, por exemplo, até onde que isso de fato é eficiente, né? Então, eu não posso ter políticas que hoje elas são de uma forma e amanhã são de outra, se eu não tenho
exatamente sabendo uma política pública, sabendo exatamente onde que eu quero chegar enquanto Estado. Então, se a gente tivesse de fato uma política para falar, olha, um planejamento, né, para falar, olha, a gente quer chegar no ponto X. Ok, vamos construir o caminho até lá. Então seria muito mais viável, né? Eu vi algumas críticas à época quando foram inauguradas algumas ferrovias, né? E o pessoal falou, agora o Brasil vai desenvolver. Não necessariamente, né? Porque eu posso ter, assim como eu tenho diferentes obras, que, conforme a expressão popular, não liga nada a lugar nenhum, sabe? Sim. Então, Ou somente para escoamento de grãos. exato. Então eu tenho que ter um sistema de fato interligado. E críticas são vistas no setor ferroviário, muitas inclusive, no próprio setor também portuário, muitas críticas mesmo. O setor aéreo não é diferente, então a gente tem uma série de dificuldades também em promover a aviação, porque ela é cara, né? Tanto que o que se transporta em cada um desses modais hoje no Brasil tem características muito específicas. Então, por exemplo, a questão do transporte aéreo é caríssimo se comparado a outros modais. E o que eu transportaria? Normalmente questões que elas precisam ser transportadas com urgência, né? Tenho mercadorias de alto valor agregado, também que elas usualmente são transportadas pelo setor aéreo. Agora, dependendo da quantidade, em escala, por exemplo, o setor aéreo ele é totalmente inviável. Sim. Então, seria melhor, talvez, uma ferrovia, dependendo do contexto, a hidrovia, de modo geral. Então, essa é a necessidade que se tem da integração. E essa integração, ela depende de um planejamento. Como que eu vou trabalhar a questão econômica no Brasil? Porque o Brasil, ele sempre teve uma questão econômica mais ligada à extração e exportação de matéria-prima. Sim. Então, Commodities, né? commodities, de modo geral, né? Então, como que eu consigo lidar com isso, né? A gente tem uma série de dificuldades, setores ferroviários, enfim, e vários outros, mas isso é importante, lidar com isso é importante. E, claro, uma vez tendo lidado, pelo menos tendo efetivado um planejamento realmente sólido para os setores de modo geral e para o setor de transporte, a gente consegue de fato caminhar e talvez até mesmo observar vantagens nisso. Porque, por exemplo, um dos fatores que se critica no Brasil é a questão da demora para a operação portuária. Porque existem países, por exemplo, que é completamente automatizado, né? Você Então, diz a questão do desembaraço? Ou não não? propriamente desembaraço, Ah, porque seria o desembaraço mais uma questão tributária, mas a própria operacionalização de carga e descarga das tá. mercadorias nos navios, por exemplo. Então, existem portos que são totalmente automatizados e no Brasil, às vezes, a gente tem filas de espera de vários dias. Ah, sim. Então, isso atrapalha o próprio comércio como um todo, né? E, claro, fora os fatores de ordem tributária, que eventualmente podem ser um pouco desvantajosos para muitas operações, embora tenhamos regimes aduaneiros especiais e outros elementos mais, né? Então, tudo isso dentro de um contexto macro tem a sua importância, né? E por isso é tão difícil lidar com a questão da infraestrutura e com a questão econômica, porque é até um pouco inocente, eu diria, fala, olha, resolvendo a infraestrutura você consegue resolver o país. Jamais, não dá, né? Mas E ajuda um pouco. ajuda em algum grau, né? Então, isso é o grande fator. Tendo esses detalhes, tendo esse conhecimento de que é uma engrenagem muito grande, um sistema realmente interligado, não só a infraestrutura de transportes, mas o sistema como um todo, tendo essa noção, fazer um pouquinho aqui e ali, você consegue de fato colher frutos, né? E a infraestrutura que a gente tem no Brasil hoje, realmente ela é uma infraestrutura que, se comparada com outros países, ela está muito aquém daquilo que nós deveríamos ter, né? Então, para um país com as dimensões do Brasil, realmente é um pouco complicado. Até mesmo porque a questão da formação de demanda, muitas vezes, é um problema. Se critica, por exemplo, por que o transporte, às vezes, o frete para o Nordeste, ele acaba sendo um pouco caro se comparado com outras regiões. Sim. Uma das questões que se coloca é justamente a falta de demanda em sentido contrário. Então, tem quem suscite que o frete é mais caro justamente por conta de o caminhão ter que ir, mas vai voltar vazio. Então, seria um dos argumentos, né? Então, o sistema como um todo de transporte, ele é um tema que eu trabalho, né, ao longo da obra, embora dê essa ênfase para o setor aéreo, né? Trabalho muito essa questão da necessidade de pensar não apenas o setor aéreo sozinho ali, né, no contexto de infraestrutura, mas também, claro, ele associado aos demais modais, né? Porque o setor aéreo ele tem uma dificuldade muito grande que ele não é tido como um transporte porta a porta. Ou seja, se eu vou transportar alguma coisa pelo setor aéreo, eu tenho que ir no mínimo até um aeroporto, né? Então, ele por si só não vai Já deixar na depende de porta. outro modal. Depende de outro modal, justamente. Então, isso, hoje em dia, é uma necessidade, né? Então, o transporte multimodal, com certeza, ele
precisa ser melhor estudado, melhor adequado, até mesmo para a questão do transporte urbano, que também vai ser bem problemático, porque muitos aeroportos também estão muito próximos das cidades, ou às vezes a cidade cresce em volta do aeroporto, né? Sim. Você trabalha uma questão aqui sobre o custeio das obras de infraestrutura aeroviária. Qual é essa abordagem aqui sobre o custeio das obras de infraestrutura? Perfeito. Essa questão da infraestrutura, de modo geral, é o seguinte. Investir em infraestrutura, normalmente, é um gasto muito caro, muito arriscado e que o poder público, ele, em alguns países, vários países, eles não têm recurso para isso. Então, entre priorizar saúde, educação e acabar colocando nessa balança o transporte, com certeza o transporte não vai ser prioridade. Claro, tem seus motivos para isso, mas embora também tenha os seus investimentos. E como que se busca efetivar, então, a construção dessas infraestruturas e o aperfeiçoamento delas? Entende-se que uma das formas viáveis seria justamente essa participação da iniciativa privada. E como que eu participaria? Uma forma de financiamento, né? Seria hoje no Brasil, por exemplo, o uso das PPPs, que foi um modelo que deu certo em alguns outros países, com várias obras também, e foi adequado aqui para a nossa realidade brasileira. E nós temos hoje também essa questão das PPPs como uma das grandes modalidades. Que são as parcerias público-privadas. Exatamente. Né? Então, a gente tem a iniciativa privada podendo investir, devendo ali dentro do contexto do contrato, né, de concessão, e uma vez que ela tenha, né, feito os investimentos, ela pode explorar aquela infraestrutura por um determinado lapso temporal, de forma que ela consiga reaver aquele investimento. Sim. Claro que fazendo também outros investimentos para fins de manutenção. E é interessante... E é justo. É justo, né? Porque você delimita os riscos para todo mundo, né? Então, nem a iniciativa privada arca sozinha com isso, nem o poder público também. E todo mundo consegue investir um dinheiro necessário para... Por isso precisa ser um contrato de longo prazo. Longo prazo. Faz sentido. Bastante. Porque se fosse de curto, realmente não justificaria os investimentos. Porque a infraestrutura, ela realmente depende de investimentos milionários. E recuperar isso em tão pouco tempo é praticamente impossível, né? Então, claro que tem suas exceções, mas é realmente muito pontual. Sim. Então, por conta disso, as PPPs, elas são hoje para a gente uma alternativa bastante viável. Agora, nós temos também a questão da PPI, que foi, digamos assim, mais um passo dentro do contexto da infraestrutura. O que seria PPI? Seria basicamente as parcerias de investimento. Então, você tem setores que são tidos por estratégicos dentro desse contexto nacional de infraestrutura, e esses setores, digamos assim, eles precisariam ter uma prioridade de investimento e de atualização para fins de interesse de Estado, né? E, claro, a partir disso, até fomentar de alguma maneira que a própria infraestrutura ela ganhe maior importância, né? Para que, de fato, colha frutos para o mercado interno e, eventualmente, para a própria sociedade, para o próprio Estado, né? Então, a ideia que se tem, em grande síntese, seria que hoje não basta apenas o Estado como investidor, mas que a iniciativa privada ela precisa também fazer parte dessa engrenagem. Então, por conta dessa necessidade de atuação conjunta e cooperativa entre a iniciativa privada e o poder público, é um dos fatores que me fazem criticar, por exemplo, o próprio princípio da subsidiariedade, que, claro, eu sei que dentro do contexto doutrinário também hoje ele ainda é majoritário, mas não me parece fazer sentido imaginar que tudo tem que ficar nas costas da iniciativa privada e o poder público relegado a uma segunda posição, até mesmo porque isso, conforme a Mariana Mazzucato ela traz na sua obra, né, isso acaba trazendo o Estado para uma posição de vulnerabilidade, digamos assim, em face da iniciativa privada, né, porque o Estado ele se coloca numa condição de incapaz, né? E por conta dessa incapacidade, tudo é iniciativa privada. E aí talvez a gente volte, pelo menos beire, né? Uma condição de livre mercado, talvez até mais selvagem do que aquela que o Adam Smith pregava, né? E é engraçado que aí chega um momento de pandemia, aí todos querem um Estado. Uhum. Isso é uma observação até interessante, porque não é apenas da pandemia, né? Mas então você vai ter isso na crise do subprime, você vai ter isso na quebra da bolsa, né? Então, são momentos históricos que o Estado ele precisa atuar, né? E aí, claro, precisa ter essa clareza. Precisa ter, né? E aí esse é o grande ponto de novo, porque se eu trago um viés ideológico, não, eu não quero Estado. Só que se você analisa, por exemplo, a própria evolução dos direitos humanos como um todo, né? Pega os direitos de segunda dimensão, por exemplo, é uma necessidade da sociedade falando, olha, Estado, peraí, não vai embora, né? Precisamos de você. Então, ter isso... Como um garantidor, não só como um garantidor. Sim, Né?
Mas tem o seu papel, né? Uhum. Então esse é o grande ponto. O Estado ele não pode ser simplesmente esquecido, ele não pode ser abandonado, né? E hoje se tem muito disso, né? O Estado, talvez para muitos, ele acabe não exercendo uma função tão importante, né? Talvez não transpareça isso para algumas pessoas, mas que com toda certeza ele está presente, ele precisa estar presente, né? Claro, o debate vai ser até onde que é necessário, né? Então a gente, claro, não defende de modo algum a primazia de um cenário ou de outro, jamais. Nem Mas faz nem sentido. faz sentido, né? É um debate que É, realmente não contextualiza, né? Numa sim. relação econômica. Mas até onde que é de fato interessante eu manter a liberdade da iniciativa privada, mas, claro, mantendo garantias para os consumidores, usuários do sistema, para a própria utilização do mercado enquanto ferramenta de desenvolvimento, né? Então, seria realmente uma perspectiva mais pensando no futuro do que propriamente interesses momentâneos, né? Porque a infraestrutura brasileira basicamente foi construída pautada em interesses momentâneos, né? E, claro, é um contexto que eu acabo rechaçando na obra. Você conclui aqui o capítulo com impactos da Covid-19 na aviação civil. E aí, você já deixou uma amostra grátis aqui, porque a Covid-19, ela teve todo aquele momento, mas a gente não está imune a outras situações de pandemia, Sim. por isso é importante essa discussão. Quais foram os impactos aqui que você apresentou? Bem, durante a época da pandemia foi interessante porque eu colhi alguns dados dos anos anteriores, né? Então, realmente a gente tinha um cenário de crescimento, especialmente da aviação na parte de passageiros, realmente em destaque até então, e cargas, claro, também é presente, mas passageiros com certeza sempre esteve ali, digamos assim, à frente. E quando houve o advento da pandemia, num primeiro momento todo mundo assustado, ninguém sabia o que estava acontecendo, houve uma retração muito forte na utilização do modal no Brasil e no mundo também, mas vou trabalhar basicamente a questão do Brasil, né? E a carga ela se manteve presente, né? Então se manteve transitando entre diferentes localidades no país. E justamente nesse ponto acabou tendo um pouco mais destaque, num primeiro momento, o transporte de cargas em relação ao transporte de pessoas. O recorte que eu faço na obra, basicamente, de 2020 a 2022. Então, dentro desse período, vou acompanhando mês a mês dos dados até então divulgados. Então, a gente teve, no primeiro momento, no primeiro ano ali, 2020, realmente uma retração muito forte, com as companhias aéreas acumulando dívidas realmente assim estratosféricas e que dependeu também de uma colaboração, digamos assim, do Estado, do poder público e aí também por meio da ANAC, para que de fato essas empresas não quebrassem, mantivessem empregos, né? Porque não dá para simplesmente mandar todo mundo embora, nem pode, né? Porque como que eu vou manter o sistema e como que eu vou manter outras garantias, né? E a partir do segundo ano de pandemia, digamos assim, a partir de 2021 para frente, começou de fato a ter uma retomada do que se tinha. Claro que até então não era nos mesmos moldes de 2019, né? Mas isso foi voltando aos poucos. Então, quando eu concluo a parte da análise do estudo ali de 2022, basicamente, já tenho realmente um momento, um cenário de recuperação, tá? Mas não uma recuperação plena, mas em vista do que estava para o que chegou, estava melhorando bastante, Sim, uma né? retomada, Uma né? retomada. E percebi, claro, que no momento pós-estudo, pós-publicação aqui do livro, isso foi, de fato, voltando, né? Então, até nas próximas edições do livro eu vou trazer isso de uma forma um pouco mais atualizada, pelo menos para dar um desfecho dos anos seguintes, né? Como que ficou. Mas foi um ponto, assim, que muito se discutiu justamente qual que seria o futuro da aviação uma vez que as dificuldades elas foram tão severas, né? Então, a partir disso, realmente foi um cenário que, na minha concepção, foi otimista, né? Para falar, olha, estamos voltando a ser o que éramos, né? E, a partir disso, claro, verificar, talvez, as mudanças que tenhamos nos próprios serviços, nas questões de segurança, porque, embora eu traga essa análise nesse capítulo sobre os dados em si, né? Os impactos que isso gerou, considerando que foi um momento que houve a entrada da ITA e também a saída, eu vou fazendo esse paralelo com outras informações também do período. Então, há algumas alterações, por exemplo, nas normatizações relativas ao
fornecimento do serviço em si, então os direitos dos usuários, quando que surgiu determinado direito, quando que ele passou por uma alteração, quando que ele foi concluído. Então, esses aspectos eu também vou abordando de forma paralela. Então, aquilo, eu não vou dar 100% de spoiler também para incentivar o Sim, tem pessoal que adquirir. a adquirir. Inclusive, eu não vou para a conclusão, porque a conclusão tem que adquirir a obra para fazer a leitura. Com certeza. Jefferson, obrigado pelo bate-papo. Espero que vocês tenham aproveitado. É um spoiler mesmo, é um aperitivo da obra do Jefferson. Muito obrigado. Obrigado, que é isso.